Fala, companheiros e companheiras. Olha aqui, ó, professor Adailton, mais uma vez, chamando a tua atenção para entendermos um pouco mais do emocional. Eu estou falando, gente, de uma área que é necessário gerirmos as emoções. E isso não é falado todo dia. Você não vê isso em sala de aula. Aqui não é natação, aqui é mergulho. Você tem que realmente mergulhar. Esse conteúdo é profundo e eu quero que você esteja conectado. E eu costumo dizer o seguinte, que quando o aluno, o meu mentorado, ele for como um calango, isso, que comparação é essa, professor? O calango não faz assim, ó. Sacode a cabeça? Quando o aluno escuta uma explicação do professor e ele faz isso, tá entendendo, tá massa. Ah, não tem nada mais precioso que isso com o professor, não. Isso aí é o presente do professor. É a confirmação que você está aprendendo o conteúdo. Então, que você seja ousado o suficiente para buscar esse conhecimento. Só para você entender, de repente você simplesmente parou nesse vídeo. Você entrou aqui no canal e parou nesse vídeo. Eu quero falar para você que você está numa sequência de vídeos onde nós estamos falando de emocional. Então já teve um vídeo que você, se você não assistiu, você tem que assistir, que é sobre, por exemplo, os instintos. Depois teve um outro falar dos PEIs, programadores. Teve um outro de antifragilidade. E tem esse agora que é para falar sobre a rota do medo. Como o medo desencadeia dentro de você. Como isso ocorre dentro do cérebro. Isso você precisa entender, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso criar uma situação para que você entenda pedagogicamente cada passo. É necessário que você visualize isso que eu vou agora explicar para você. Imagine você em uma praia. Você, pela primeira vez, está nessa praia, ou você é uma pessoa que comumente vai à praia. Porém, nesse dia, você adentrou o mar muito, a ponto de ficar praticamente todo dentro do mar, água até o pescoço ali, água no litoral, água morna, de repente um golfinho nadando com você. Beleza, só que de imediato você fecha os olhos e abre e avista um tubarão branco vindo na sua direção 10 vezes maior que você. Isso é o quê? Medo. Você fala, cara, tá vindo um tubarão. Para entendermos essa emoção toda, isso tudo que vai acontecer no seu cérebro, eu vou te explicar agora a rota do medo. Veja bem, quando você de imediato percebe o tubarão vindo em sua direção, existe uma estrutura cerebral chamada tálamo que faz esse reconhecimento. Recebe esta informação, que está vindo um tubarão em sua direção. Imediatamente, o tálamo manda uma informação para uma outra área do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele reúne as informações e as interpreta. Olha isso. Então agora, além de você perceber que vem um tubarão na sua direção, você sabe que está em perigo. Esse tubarão vai te atacar. Mas isso só foi possível porque a informação chegou no córtex pré-frontal. Imediatamente o córtex pré-frontal, ele manda a informação para o hipocampo. Lá no hipocampo, você compara essas informações interpretadas com a sua vida passada, as suas vivências. Olha que interessante. As suas experiências passadas são relacionadas. Se você teve alguma experiência com tubarão, é nesse momento que você vai resgatar essas informações ou com qualquer outra situação de perigo
E aí sim, isso é tudo lá onde? No hipocampo. O hipocampo manda a informação para o hipotálamo. Professor, mas quantas palavras difíceis. Calma, é assim mesmo. Hipotálamo. O hipotálamo reúne essas informações que vêm de lá, do hipocampo, e vai te dar duas situações importantes. Vai decidir se você vai lutar com o tubarão ou se você vai correr do tubarão. Depende. Então, onde que de fato eu vou decidir lutar ou fugir? Lá no hipotálamo. Bacana? Professor, fala um pouco mais aqui. Cara, eu vou falar para você aqui. Na nossa vida, é assim mesmo. Diante da tormenta, da dificuldade, das barreiras que nós enfrentamos cotidianamente, nós vamos decidir fugir ou lutar. Lembre-se que fugir é a pior das hipóteses. É a pior escolha. Fugir é a pior escolha. Presta atenção. Só que muitos de nós escolhemos fugir para dentro. Opa, não entendi. Explica isso, professor. Verdade. Tem aquelas pessoas que escolhem fugir para o seu interior. E vai fugindo cada vez mais, e uma escuridão toma conta da sua vida. Aí quando você, de fato, acordar, você está numa escuridão que você não consegue mais voltar e encontrar a luz. E aí você já está com pânico, com depressão, com fobias, você está com várias doenças patológicas, vários medos patológicos, e isso atrapalha o seu desenvolvimento. Então, fugir é a pior das opções. Então, o que eu devo fazer? Enfrentar. Eu tenho que enfrentar as minhas dificuldades. Você só vai vencer a sua dificuldade enfrentando-a. Tá? Então, eu quero falar para você que diante dessa situação de escolher fugir ou lutar, prefira sempre lutar. Lembre-se que uma sequência de derrotas, fugiu pela primeira vez, da segunda vez, a terceira, a quarta vez, isso infelizmente só vai deixando você mais frágil. Acumulando o quê? Derrotas. E você não terá força suficiente para enfrentar uma vez sequer para ter vitórias. Então, não desista. Nunca fuja, enfrente a dificuldade. É claro. Ah, é uma cobra. Fuja dessa cobra. Mas se essa cobra tiver com seu filho na boca, eu tenho certeza que você vai cair para cima dela e dar murro na cara dela, vai dar voadeira para salvar o seu filho. Então depende das circunstâncias. Então no hipotálamo você tem o poder de decisão, fugir ou lutar. Tem situação que sabiamente nós temos que fugir. Mas a maioria delas nós temos que enfrentar. Por exemplo, voar de avião. Cara, muita gente tem o quê? Um pânico de voar. Você tem que enfrentar, você tem que voar para de fato ser curado. Assim aconteceu comigo. Ah, eu tenho pânico de inseto, de algum tipo de bicho. Eu tenho que entender o bicho. Isso é questão de mentalidade. Mentalidade. Eu preciso entender o processo. Eu preciso entender porque oferece de fato ameaça. Esse animal, ele ameaça a minha vida. Corro risco de morte. Eu preciso entender isso. Porque se eu não corro risco de morte ou qualquer outra situação de perigo, não justifica eu estar mergulhado em pânico ou fobia ou qualquer outro tipo de medo patológico. Então aqui no hipotálamo é para você decidir se você de fato vai fugir ou lutar. E aí tem o último órgão desse sistema que relacionado à rota do perigo, nós estamos falando da amígdala. Ela recebe o nome igual da nossa amígdala aqui mesmo, na garganta. De fato, a amígdala recebe essa informação do hipotálamo e, de fato, aciona as glândulas suprarrenais
Oh, desculpa, que glândulas suprarrenais, professor? Sudoríparas. As glândulas sudoríparas. E aí essas glândulas liberam o quê? Uma substância chamada adrenalina. Se a adrenalina estiver acumulada nas pernas, você vai correr. Se a adrenalina estiver na parte superior, você vai lutar. Mas tudo isso só vai acontecer se você vai decidir fugir, se você vai decidir lutar. Se for fugir para as pernas, a adrenalina, essa substância adrenérgica vai para as pernas. Se não, vai para a parte superior. Então, a rota do medo foi configurada aqui para você. Tálamo, córtex pré-frontal, hipocampo, hipotálamo e amígdala cerebral. Então, você precisa entender isso. Isso é questão de mentalidade, é questão de conhecimento. Se você tiver medo de tudo, cara, aí não dá. Eu quero falar uma coisa para você. O maior desafio, lembre-se que o medo em desequilíbrio atrapalha você a crescer, a viver o seu propósito aqui na Terra, aquilo que Deus fez para você viver de fato aqui na Terra, que é transbordar na vida do outro, impactar a vida do outro, transformar a vida do outro para melhor, positivamente. Então não deixe o medo te sabotar. Portanto, eu acabei de falar para você aqui da rota do perigo, passando então pelo tálamo, pelo córtex pré-frontal, hipocampo, hipotálamo e amígdala. Lembrando que a informação chega, depois ela é reunida e interpretada, depois ela é comparada com as experiências anteriores, depois eu vou decidir lutar ou fugir e, é claro, ao decidir lutar ou fugir, eu já sei onde que está concentrado aquela substância chamada adrenalina. Se são nos membros inferiores, pernas, eu vou, por exemplo, correr. Se for nos membros superiores, eu vou lutar. Eu peço para você que, na maioria das vezes, você esteja com a adrenalina na parte superior, mas a ponto de poder exalá-las, jogar ela para as pontas dos dedos, principalmente na hora de entregar uma transformação, um conhecimento, como eu estou fazendo aqui agora, ao falar em público, ao fazer palestras, ao gravar vídeos, ao ensinar as pessoas, porque eu tenho certeza que você tem algo aí dentro de você que pode mudar para melhor as outras pessoas e a você mesmo. Se você gostou desse conteúdo, você vai acionar o sininho, compartilhar, vai colocar um comentário e vai apertar o like. E com certeza eu vou ser acionado aqui para produzir mais conteúdo relevante. E eu aceito sugestão. Se você quiser colocar aí embaixo algo relacionado ao emocional que você tem interesse, eu terei uma